A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de 1 Samuel, né? Hoje vamos iniciar o capítulo 22, do 1 ao 23, vamos falar dele todo, que é a história de Davi. Uma história cheia de sofrimento, de desafios, de inveja, de mentiras, mas Deus estava com Davi, né? Existem pessoas que têm um chamado de Deus e passam por situações difíceis, constrangedoras, mas é um ensinamento do Senhor. Tudo que você está passando amanhã, você vai entender. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Desde ontem que a gente lê que Davi saiu fugindo de Saul, né? Hoje vamos falar do capítulo 22, onde o tema é: a mentira traz grande consequência. Tem pessoas que mentem, inventam, prejudicam as pessoas. Traz consequência para as pessoas? Traz. Mas depois vai vir a colheita de quem faz isso. Vamos ver isso na palavra de Deus. 1 Samuel 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna, perto da cidade de Adulão. Quando os seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. Ainda bem, né, que a família ali ficou com ele, porque sabia da luta dele, da perseguição de Saul. Todos os homens que estavam em dificuldade, os com dívidas ou insatisfeitos, também foram a Davi, que se tornou o chefe deles, e havia com eles mais ou menos 400 homens. Aqui diz que homens com dificuldade, né? Na minha outra Bíblia fala pessoas que deviam, pessoas amargas, pessoas com vários problemas. Se juntou a Davi, Davi foi líder deles. Veja, ser líder de pessoas assim não é fácil, mas já era um treinamento do Senhor, porque lá na frente ele ia ser um rei. Aí Davi saiu dali e foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei daquele país: por favor, deixe que o meu pai e minha mãe venham para cá e fique com vocês até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Veja que a situação de Davi não era fácil. Davi pediu para os pais dele, a família dele, ficar em Moabe. Não era um povo de Deus. Lembra de Ruth, que era moabita, que acabou aceitando Jesus através da sua família, seu esposo, e voltou com Noemi para Belém? Mas era um povo cheio de adorações a outros deuses. Não era um povo que tinha compromisso com Deus. Mas, para a glória de Deus, Ruth se converteu, né? Mas foi necessário Davi pedir socorro ali. Porque quando há uma situação constrangedora, a pessoa tem que agir de alguma forma. E ali Davi viu que não tinha outra saída, foi pedir pela sua família. Porque já que estavam querendo fazer o mal a ele, Saul, ia fazer também a família, né? Davi deixou os pais com o rei de Moabe e eles ficaram ali enquanto Davi esteve escondido na fortaleza. Veja que situação difícil para Davi. Enquanto Davi ficou escondido, eles ficaram ali em Moabe, sua família. Uma situação difícil traz consequência para toda a família, infelizmente. Se você está passando por alguma consequência diante de alguém da sua família, você vê que na Bíblia não foi diferente. O profeta Gade foi para o lugar onde Davi estava e disse: não fique aqui, vá logo para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para a floresta de Herete. Vê que dificuldade, né? Tem que estar saindo de um lugar para outro. Saul estava em Gibeá, num morro, sentado debaixo de uma árvore, com a lança na mão. Todos os seus oficiais estavam ao redor dele e lhe contaram que Davi e seus homens estavam em certo lugar. Então Saul disse aos seus oficiais: ouçam, homens de tribo de Benjamim, vocês pensam que Davi lhe dará campos e plantações de uvas e os fará capitães e tenentes do seu exército? É por isso que vocês estão fazendo planos contra mim. Nenhum de vocês me contou que o meu próprio filho fez um acordo com Davi. Ninguém se preocupa comigo. Ninguém me disse que Davi, um dos meus próprios homens, está agora mesmo procurando uma oportunidade para me matar, e que foi o meu próprio filho que o pôs contra mim.
Saul ali inventou aquela história, porque ele sabia que Davi era amigo de seu filho, mas não fez, seu filho não jogou ninguém contra ele. Depois ele disse que o povo dele estava contra ele. E uma pessoa aqui, da sua equipe, tinha acabado de dizer a ele onde Davi estava. Mas ele estava sendo manipulador, querendo botar realmente as pessoas contra Davi. E tem pessoas que é assim. Elas são manipuladoras. Ela cria um jeito de botar muita gente contra alguém. Por quê? Por conta da inveja e da maledicência dela. Doeg, do Paz de Edom, estava ali com os oficiais de Saul e disse: eu vi quando Davi foi falar com Aimeleque, filho de Aitube, em Nob. Veja que aí ele conseguiu que alguém abrisse a boca. Esse alguém foi aquele que viu quando Davi pediu alimento a Abimeleque e pediu uma arma, e Abimeleque deu a espada de Golias. E ele mentiu para Abimeleque dizendo que o rei tinha mandado ele resolver algo, né? Mas ele só disse isso. Aí Meleque perguntou a Deus, o Senhor, o que Davi devia fazer, e também deu a Davi comida e a espada de Golias, o filisteu. Veja que Aimeleque não perguntou nada a Deus. Aimeleque teve aquela conversa com Davi. Por sinal, quando Davi chegou sozinho, ele começou a tremer. Aí Davi inventou que tinha uma história para resolver algo secreto mandado pelo rei. E ali ele deu pão, que era até pão consagrado, vocês lembram disso? E deu a espada de Golias. Ele não consultou o Senhor. Mas aqui este homem já foi com mentiras, com armações. Que a mentira, vocês vão ver a consequência que houve. Por isso que a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Quem gosta de mentir não está servindo a Deus. Você está sendo instrumento de Satanás. Veja como é sério isso. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e todos os seus parentes, que também eram sacerdotes em Nob, e eles foram para o lugar onde ele o estava. Veja que mandou chamar não só aquele sacerdote, como toda a sua família. Saul disse a Aimeleque: escute, Aimeleque, as suas ordens, Senhor, respondeu. Veja que Aimeleque falou com tanta respeito e tanta inocência. Saul lhe perguntou: por que é que você e Davi se ajuntaram para fazer planos contra mim? Porque você lhe deu comida e uma espada e perguntou a Deus o que ele devia fazer. Agora Davi se virou contra mim e está esperando a hora de me matar. Olha o que uma mentira faz. Aí Meleque respondeu: Davi é o oficial mais fiel que o senhor tem. Ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda pessoal e muito respeitado por todas as autoridades do país. Era o que ele poderia dizer. Que ele sabia que ele era genro do rei e era capitão dos soldados. Né? Ele chegou lá para ele e disse que ia resolver algo secreto que o rei mandou. Veja o que é uma mentira. Ele ali diante do rei com toda inocência. Será que esta foi a primeira vez que eu perguntei a Deus o que Davi deveria fazer? Claro que não. O Senhor não deve acusar a mim, nem ninguém da minha família, de estarmos fazendo planos contra o Senhor. Não sei nada a respeito disso. Quer dizer, às vezes que ele consultou Deus diante de Davi, Saul e todos sabiam. Mas agora ele estava ali com a verdade, estava inocente. Mas diante dele tinha um rei egoísta, desviado, maquiavélico e invejoso. Então o rei disse a Aimeleque: você e seus parentes vão morrer. Você já pensou essa situação? Todos ali, inclusive Aimeleque, morrer inocentemente por conta de uma mentira. Em seguida disse aos guardas que estavam ali perto: mate o sacerdote de Deus, o Senhor. Ó Senhor, eles se ajuntaram com Davi e não me disseram que ele havia fugido, embora soubesse disso o tempo todo. Mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Veja que ali os soldados se recusaram, porque o próprio Saul disse: o sacerdote do Senhor. Veja que é uma pessoa desviada, sem respeito, egoísta e invejosa. Ele disse para ele matar os sacerdotes do Senhor. Saiu da boca do rei. Então Saul disse a Doeg:
Mate-os você, porque não foi Doeg que foi levar as mentiras para ele, né? Doeg os matou. Nesse dia, ele matou 85 sacerdotes de Deus, sem ter o enviado de Satanás para atacar o povo de Deus, né? Mas se o próprio diabo atacou Jesus, imagine aí você. Saul também mandou matar todos os outros moradores de Nob e a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres e meninos e criancinhas, o gado juntamente e ovelhas, e todos foram mortos. Quer dizer, toda a cidade foi morta, porque Davi tinha passado ali. Quando eu digo que por conta de um todos pagam, paga. Você que gosta de mentira, de caluniar, de inventar, amanhã sua família vai pagar pela sua falha. Quando você vê uma consequência bem terrível na vida de quem você mais ama, lembre da palavra. Porque aqui matou não só os sacerdotes, suas famílias, como todo o povo daquela cidade. Aí você diz, eles eram inocentes, é verdade, mas esse Doeg vai pagar. E quem vive de mentira, de calúnia com o nome de alguém, se prepare, porque quem vai pagar é quem você mais ama. Se arrependa e pare enquanto é tempo. Lembra de Daniel, que aqueles homens inventaram, e quando Daniel saiu da cova dos leões, não só eles, como toda a sua família foi jogada na cova, e a Bíblia diz que antes deles descer, os leões já rasgavam ele nos ares. A família paga. Lembra de Naamã, que queria matar Mardoqueu? E não só ele, como os 10 filhos, todos foram enforcados. Minha irmã e meu irmão, mudem enquanto é tempo. Porque a mentira, a sua calúnia, a inveja, só vai cair sobre vocês, sobre os seus. Mas Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, escapou e foi para o lugar onde Davi estava. Ele contou que Saul havia matado o sacerdote de Deus, o Senhor. Sacerdote de Deus, o Senhor. Então Davi disse a Abiatar, naquele dia, quando vi Doeg lá, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Quer dizer, Davi viu esse Doeg lá, né? O Abiatar lá. Assim, o Doeg. Assim, eu sou culpado da morte de todos os seus parentes. Fique comigo e não tenha medo. Saul quer matar nós dois, mas comigo você está livre do perigo. Veja que só um filho do sacerdote é que foi salvo. Fugiu. E ali ele foi levar toda a situação para Davi. Veja o que Deus pensa a respeito do mentiroso, do caluniador. Está aqui em Provérbios 6, do 16 ao 19. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. Aqui não é sacerdote, é Deus que detesta e não tolera. Olhos orgulhosos, a língua mentirosa, tudo isso Saul tinha. Mãos que matam gente inocente, Saul. Mente que faz planos perversos, Saul. Pés que se apressam para fazer o mal, Saul. Testemunha falsa que diz mentira e as pessoas que provocam brigas entre amigos. Saul se identifica com tudo isso. Quem se identificar com tudo isso e anda na casa de Deus, e o que é pior, fazendo a obra, se prepare, porque toda mentira, toda calúnia tem consequências. Não é Bete que está falando, é a palavra. E a Bíblia diz que há menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para quem conhece e pratica a maledicência. Irmãos e irmãs, vamos mudar, porque mentira, inveja, calúnia, orgulho não leva ninguém a lugar nenhum. As consequências são terríveis. Amém? Aqui diz que é Deus que não tolera. Se ele não tolera, ele entra com justiça. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.